Vamos dar sequência e vamos ver layout composto. Como assim? Eu posso querer colocar um layout dentro do outro. Eu vou dar um Ctrl Z para desfazer esse último que eu fiz e voltar com aquele layout que nós tínhamos aqui de 4 lados. Pronto. É 1, 2, 3, 4 e 5. Então, estou com aquele layout novamente, que é o border layout. Perfeito. Feito aqui o meu layout, eu tenho propriedades que eu não mostrei, vou mostrar agora aqui, ó, aonde eu crio ele para passar parâmetros. Esses parâmetros aqui são como por exemplo, espaçamento e distância. Eu vou deixar aqui 15, por exemplo, 0,5. O que vai acontecer quando eu compilar? 15 é um parâmetro, 5 é outro. Vamos ver aqui. Ok. Ele compilou e se eu aumentar um pouquinho, ó, eu consigo visualizar, né, que ele tem aqui uma borda um pouco mais espessa em volta aqui das áreas dos botões. Só que eu quero passar essa borda, né, para a caixa, para que ele dê um espaçamento um pouco maior para ela. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar esse border layout border, que ele está pegando, né, somente aqui no meu no meu objeto ali, vou fazer o seguinte, vou colocar ele já criando em tempo de execução, c.setLayout, como nós tínhamos feito no outro. E aí ele dá início aqui, né, ao nosso objeto. Então, new, só que em vez de utilizar o igual, agora eu vou ter que utilizar aqui os parênteses, porque ele vai ser passado como propriedade. Aqui eu passei para o objeto, né, C, que é meu container, um border layout. Agora ele entende que o layout está dentro do meu container e vai fazer para mim o espaçamento. Então vamos lá, visualizar a distância entre eles. Agora sim, repara que ficou, né, com um afastamento maior entre um componente aqui, entre um objeto, né, e outro ali. Vamos deixar 15 aqui por 15, tanto na horizontal, né, quanto na vertical. Repare que agora todos os espaçamentos foram iguais, tanto o espaçamento horizontal, que é esse primeiro, quanto o vertical. Aqui se eu deixar 0, por exemplo, ele só vai ter espaçamento horizontal. Olhem lá. A parte do topo e a parte de baixo vão ficar coladas. Então é bem simples essas propriedades e temos diversas outras aí para trabalhar. Então, bacana aí, né? Bem simples de entender. Agora, e se eu quiser fazer um layout dentro do outro? Eu vou comentar essa área aqui, né? Barra asterisco e aqui no final para descomentar asterisco barra. Perfeito. Asterisco barra. Vamos lá. Ok. Aqui embaixo eu quero fazer um outro layout. Vou até copiar essa área e vou colar aqui para que vocês entendam. O layout mais utilizado e que eu costumo mais usar e vejo mais programadores em Java utilizar é esse aqui, ó. Vamos lá nele, grid layout. É o layout de tabela, né, onde eu posso aqui eu tenho duas linhas e duas colunas. Então são 4 células. Né, o que determina a quantidade de célula é justamente o número de colunas, de colunas contendo aqui na primeira linha. Então, se eu tenho duas colunas, eu vou ter duas células na primeira e assim por diante. Com 4 ele fica com 25% para cada uma delas aí, mas isso pode ser acrescentado aqui. Vamos aprender a criar esse tipo de layout. Esse layout vai ser aqui, ó, um não border layout, né, vai ser um grid layout e os parâmetros aqui vai ser diferente. Esse primeiro parâmetro é para a quantidade de linha e esse segundo para a quantidade de colunas. Eu vou colocar aqui, por exemplo, duas colunas, duas linhas, né, na verdade, desliguei o caps lock aqui, por 3. Duas linhas e 3 colunas. Perfeito. Aqui eu vou precisar de acrescentar a biblioteca dele, né? Passo o mouse em cima e clica aqui para importar, senão vai dar um erro. E aqui eu vou trabalhar com aquele tipo de layout. Então vamos apagar isso aqui. Não vai precisar desses parâmetros aqui. Vai ser a DD e aqui eu já coloco já a propriedade do botão incluída aqui dentro. Então new jbutton e vou copiar para as demais. Vou selecionar, vou copiar e colocar nas outras aqui. Vamos fazer 5 botões. 2, 3, 4, 5. Cada um incluso aí, né, em uma posição
do grid. Ele está dando um erro aqui no C, provavelmente porque eu comentei uma área aqui que não podia, que é a criação da variável C. Então vou descomentar ela. Perfeito. Vamos testar aqui para visualizar se ele vai rodar direitinho o nosso layout em grid. Rodou certinho. Então eu coloquei aqui 2 linhas e 3 colunas. Aí ficou faltando, né, uma área a ser preenchida aqui do lado, justamente porque só tem aqui 2 linhas e a terceira coluna não tem conteúdo para preencher ela. Foi 5 objetos. Eu teria que colocar um 6º objeto aqui para ficar preenchido direitinho, já que esse layout foi para 6 posições, ou seja, ali 6 células. Então vou colocar um último aqui, ó, 6. Próxima aula eu vou mostrar como criar, né, misturar 2 layouts para criar, por exemplo, uma composição para um programa.